Com base no texto de Eco, é correto afirmar: a oração foi publicada em alguns jornais, trata-se de uma oração sem sujeito. A oração tal é uma oração sem sujeito? Então vamos observar. Foi publicado em alguns jornais, isso está na segunda linha. Tem aqui, ó. Para quem não acompanhou, foi publicado em alguns jornais e também online que assim se assado, parará, 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 parará. Então aqui, ó, foi publicado, você viu isso na nossa aula de locução de... Ó, você viu isso na nossa aula de verbos, locução verbal. Você viu isso na nossa aula de concordância, quando a gente trabalhou a voz passiva. Então, em foi publicado, nós temos então aqui em foi publicado uma locução verbal da voz passiva. Quem é o seu sujeito? O sujeito aqui, ele é oracional. Olha, isso foi publicado. Olha só a oração subordinada substantiva. A gente teve aula de oração substantiva, lembra? E ela é uma substantiva subjetiva. Isso foi publicado, que errou. Ah, sim, realmente. Então tem sujeito. É um sujeito oracional. Não é um sujeito indeterminado, como sugere a alternativa A. Não é a oração sem sujeito, né? Como sugere a alternativa A. A alternativa A está fora. A expressão lectio magistralis está destacada em itálico em virtude de seu emprego conotativo. Não. Lectio magistralis, inclusive eu coloquei aqui para você observar, tá? Significa lição de mestre. É em latim. Então, uma expressão latina. Por isso, está em itálico, podendo ficar entre aspas também, tá? Esse é o motivo de estar em itálico ou entre aspas. Então, nesse caso aqui, não é por emprego conotativo, que também, nesse caso aqui, entre aspas, em alguma situação, eu até posso colocar o sentido conotativo para chamar a atenção daquela expressão, mas aqui não é o caso. É uma língua estrangeira. Então, se é uma expressão estrangeira, a gente vai observar aí essa expressão em itálico, beleza? Podendo também ficar entre aspas, também é o mesmo motivo. Então, alternativa B, fora, né? Olha a próxima. A expressão no curso de pode ser substituída pela preposição durante, mantendo o paralelismo semântico. Bom, então se pede, né, para colocar a preposição durante no lugar de no curso de. Logicamente, se no curso de significar no decurso de, ao longo de, durante, ok. Mas não no curso de física, no curso de português, não, mas é no decurso de, tá legal? Então vamos avaliar, né, se realmente aqui a gente pode entender no curso de como no decurso de, ao longo de, durante. Vamos então aqui observar, olha só. Diverti-me imensamente com a história dos imbecis da web. Para quem não acompanhou, foi publicado em alguns jornais e também online que, no curso de uma chamada lectio magistralis, isto é, no decurso ao longo da chamada lectio magistralis, isto é, da lição de mestre, em Turim, eu teria dito que a web está cheia de imbecis, mas isso é falso. Ao longo dessa chamada, durante esse acontecimento, a lectio, essa lição, era sobre um tema completamente diferente, é uma reunião de um tema completamente diferente. Mas isso mostra como as notícias circulam e se deformam entre os jornais e a web. A história dos imbecis surgiu numa conferência de imprensa. Durante essa conferência, respondendo uma pergunta, fiz uma observação. Ah, terror, então não foi no decurso de uma chamada lectio magistralis, não? Não foi ao longo, no decorrer da chamada lectio magistralis, não? Não, foi durante a conferência de imprensa. Então veja que nós temos, não foi durante uma, foi durante a outra. Não foi no decurso de uma, foi no decurso da outra. Não foi ao longo de uma, foi ao longo da outra. Concorda comigo? Não foi no decorrer de uma, foi no decorrer da outra. Aí nós temos uma equivalência. A questão, então, aqui nessa alternativa, ela pede o quê? Olha só. A expressão no curso de, isto é, ao longo de, no decurso de, no decorrer de, pode ser substituída pela preposição durante? Durante a chamada lectio magistralis.
mantendo o paralelismo semântico. Por que paralelismo semântico? Porque ele colocou aqui, ó, não foi durante a chamada Lectio Magistralis, não, mas foi durante a conferência de imprensa. Já que eu tenho durante aqui, ele colocou durante aqui, ó. Que durante a chamada Lectio Magistralis em Turim eu teria dito. Então, Lectio Magistralis é uma reunião da lição de mestre, beleza? É essa a ideia. Por isso cabe, cara. Gostei dessa alternativa aí, tá? Gostei da C. Mas vamos adiante. O advérbio viralmente é uma figura de linguagem empregada para estabelecer um paradoxo. Viralmente é paradoxo. O que é o paradoxo? O paradoxo é algo oposto. Então, é alguma coisa, algo que tem uma característica divergente da outra, tá? Duas características divergentes, é essa a ideia. Isso é o paradoxo, tá legal? Beleza, então, é a parte contraditória, né? Então, que fica totalmente contrária, beleza? É essa a ideia. Então, vamos lá no viralmente? Vamos lá. Ele falou o seguinte, olha, alguém chegou a dizer que para mim as opiniões de um todo e aquelas de um ganhador do Prêmio Nobel têm a mesma evidência e não demorou para que se difundisse viralmente uma inútil discussão. Para que se difundisse viralmente. Na realidade, o que ele colocou aqui é que ela foi muito difundida. Aqui, na realidade, se eu fosse observar, é uma hipérbole. Ela se difundiu como se fosse um vírus, muito rapidamente. Basicamente é isso. Tá legal? Então, uma hipérbole, na realidade, não é um paradoxo. Mas, caraca, eu não tinha estudado ainda a figura de linguagem. Não esquente a cabeça. Normalmente, a banca vai colocar o paradoxo, você sabe, é uma relação de contraste, oposição. Não tem contraste aqui, não tem oposição. Fora. Então, pela interpretação, você matou também. Concorda comigo? A banca não quer que você fique decorando lá as figuras de linguagem. Não é nada disso. Letra A é mais o conhecimento pela sua interpretação do texto mesmo, tá? A oração é falso. Deveria apresentar concordância nominal de gênero com o termo antecedente uma história dos imbecis. História dos imbecis. A história é falsa. Será? Vamos lá. Deixe-me limpar aqui, ó. O que é falso? Diverti-me imensamente com a história dos imbecis da web. Para quem não acompanhou, foi publicado em alguns jornais e também online que no curso de uma chamada Lectio Magistralis, em Turim, eu teria dito que a web está cheia de imbecis. Olha só, o que é falso? É falso que eu teria dito que a web está cheia de imbecis. Isso é falso. Na nossa aula de concordância, a gente colocou pela segunda vez, ó. Alternativa A falou, foi publicado, não tem sujeito. Tem sim, é um sujeito oracional. Isso foi publicado. A mesma coisa aqui. O sujeito está subentendido. Na aula de concordância nós comentamos isso. O sujeito está subentendido. Quem é o sujeito subentendido aqui? A oração, a ação. Dizer que a web está cheia de imbecis, isso é falso. Como a concordância é com o sujeito oracional, o predicado nominal tem que ficar no masculino. Beleza? Por isso nós notamos que a alternativa C realmente é correta.